Antes do dilúvio descrito na Bíblia, o mundo era um lugar profundamente diferente daquele que conhecemos hoje. Embora tenha começado com a perfeição no Jardim do Éden, a Terra se tornou um cenário de corrupção, violência e desordem espiritual. Segundo a narrativa bíblica em Gênesis 6, este foi um período marcado por atos malignos, seres extraordinários e a completa degradação moral da humanidade. Os Nefilim são mencionados em Gênesis 6:4 como gigantes ou heróis da antiguidade. Acredita-se que eles eram o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Existem interpretações variadas sobre quem eram esses filhos de Deus. Muitos estudiosos sugerem que os filhos de Deus eram anjos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra, assumindo forma humana. Eles se uniram com mulheres humanas, resultando em uma prole híbrida de força e tamanho descomunais, os Nefilins. Outra interpretação é que os filhos de Deus eram descendentes da linhagem piedosa de Sete, filho de Adão, que se misturaram com a linhagem corrupta de Caim. Independentemente da interpretação, os Nefilins eram temidos por sua força e violência. Eles contribuíram para o caos da terra, dominando as civilizações com poder físico e moralidade distorcida. O pecado, introduzido por Adão e Eva, se espalhou por todas as gerações. A humanidade tornou-se cada vez mais egoísta, cruel e indiferente às leis divinas. Alguns exemplos de como isso se manifestava. Gênesis 6:11 menciona que a terra estava cheia de violência. Disputas territoriais e guerras eram comuns. A humanidade se afastou de Deus e começou a adorar falsos deuses, práticas muitas vezes associadas a rituais cruéis e imorais. A união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens sugere que havia uma corrupção generalizada na estrutura familiar. Apesar da corrupção moral, a civilização antes do dilúvio parece ter alcançado grandes avanços. Os descendentes de Caim foram pioneiros em música, metalurgia e agricultura. As cidades cresceram, mas com elas também veio o orgulho humano. Os homens usaram sua inteligência para satisfazer desejos egoístas, o que levou à exploração e injustiça. Antes do dilúvio, a longevidade humana era notável. Pessoas como Matusalém viveram quase 1000 anos, Gênesis 5:27. Essa vida longa permitiu a transmissão de conhecimento, mas também prolongou o impacto do pecado. A humanidade teve tempo para desenvolver habilidades e avançar tecnologicamente. Mais tempo de vida significava mais oportunidade para o pecado crescer e influenciar futuras gerações. A Terra, que inicialmente era perfeita, também sofreu as consequências do pecado humano. O solo tornou-se difícil de cultivar, os animais começaram a temer o homem, e a harmonia natural foi rompida. A relação harmoniosa entre o homem e os animais foi substituída por medo e predação. Alguns acreditam que terremotos, tempestades e outros eventos naturais começaram a surgir devido à corrupção. Os anjos caídos desempenharam um papel crucial na degradação do mundo. Eles ensinaram práticas malignas aos homens, como feitiçaria, idolatria e guerra. A cultura pré-diluviana foi fortemente influenciada por esses seres, que se apresentavam como deuses ou líderes poderosos. Gênesis 6:5 diz: O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. As pessoas não apenas ignoraram Deus, mas ativamente rejeitaram seus caminhos. A humanidade acreditava que poderia viver sem a necessidade do Criador. O mundo antes do dilúvio era uma mistura de avanço e destruição, de sabedoria e arrogância. Deus, ao ver a maldade crescente, decidiu que era necessário um recomeço. Em meio a tudo isso, Noé foi escolhido porque era justo e andava com Deus. Sua obediência e fé se destacaram em um mundo que havia abandonado os princípios divinos. Deus usou o dilúvio para purificar a terra e dar uma nova chance à humanidade.